Claudia Lawrence era uma chefe de cozinha de 35 anos que trabalhava na Universidade de York. Ela foi vista pela última vez em 18 de março de 2009 e seu desaparecimento permanece um completo mistério desde então. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um caso de desaparecimento que aconteceu em 2009. Então é um caso, mais recente, do jeito que o Alexandre gosta. Mas antes da gente entrar no caso, eu queria fazer uma denúncia aqui, uma reclamação, que tem podcast que tá dando apartamento pros funcionários. E eu sou seu funcionário. Eu quero saber quando que eu vou ganhar meu apartamento. Amor, eu ainda não consegui nem pagar o apartamento que a gente mora. Você ainda quer que eu dê um apartamento pra você, novo? Eu acho justo porque eu sou funcionário do seu podcast. Mas, aparentemente, para que esse meu sonho se torne realidade, você, Marcela, precisa de muitos apoiadores. Então, eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui conta com apoio de pessoas maravilhosas que, quem sabe, um dia vão garantir um apartamento para esse mero funcionário desse podcast. Certo? Pra dona do podcast também, né? Pra dona do podcast primeiro, provavelmente, né? Sim, pagar as contas, né? Tem o link aqui embaixo, tem Orelo, tem Apoia-se, ajuda, vamos fazer esse projeto realidade, não é não? Isso aí, por favor. Pelo amor de Deus. E agora sim, me conta a história da Cláudia... Eu quase falei Cláudia Leite. E agora sim, me conta a história da Claudia Lawrence. Claudia Elizabeth Lawrence nasceu em 27 de fevereiro de 74, na cidade de Malton, em North Riding of Yorkshire, na Inglaterra. Ela passou sua infância com o seu pai Peter, sua mãe Joan e sua irmã mais velha Ali. O pai da Cláudia, o Peter, era um próspero advogado, e sua mãe Joan era membro do Conselho Municipal de Malton e foi até prefeita da cidade. A Cláudia teve uma infância bastante confortável, eu diria até privilegiada, e ela foi educada num colégio particular chamado York College for Girls. Ela tocava flauta e aos sábados a Cláudia e a irmã dela, Ali, tinham aulas de equitação em Rillington, ali perto. Esse caso é mais um da Máfia dos Cavalos? Não envolve a Máfia dos Cavalos, Poxa. Pode deixar. Os cavalos se tornaram uma paixão da Cláudia, que durou sua vida toda. Ela continuava cavalgando até a época em que desapareceu. A casa de 5 quartos da família Lawrence tinha um pequeno estábulo e a Cláudia e a Ali tinham seus próprios pôneis quando eram crianças. No inverno, a família cuidava dos burros da praia de Scarborough e o jardim deles era usado como um santuário para os animais se recuperarem de um verão agitado na areia. Você tem um estábulo em casa, você tá muito bem de vida. Você tem uma casa com 5 quartos, você tá muito bem de vida. Também. A adolescência da Cláudia foi aparentemente tão feliz quanto a sua infância. Ela passeava pela praça do mercado com os seus amigos e ocasionalmente trabalhava como babá para os amigos dos pais. Ela continuou sendo próxima da irmã Ali, apesar das duas terem personalidades bastante diferentes. A Ali tinha uma mentalidade mais acadêmica, enquanto a Cláudia era corajosa, aventureira, sempre estava querendo fazer coisas novas, segundo o pai delas, o Peter. A Cláudia saía para longas cavalgadas e ajudava a limpar os estábulos. Ela era feliz e tinha muitos amigos. Depois de terminar a escola, a Cláudia estudou gastronomia numa faculdade local. Ela inicialmente trabalhou em vários hotéis e restaurantes de York,
mas ela se cansou dos horários antissociais que isso envolvia, né? Em 2006, a Cláudia encontrou emprego no Goodricke College da Universidade de York, trabalhando como chefe na cantina do campus principal da universidade. Foi o trabalho em York que levou a Cláudia a se mudar de Malton. Ela ficou apreensiva de ter que dirigir na estrada nos invernos. Então, ela comprou uma casa de campo com um terraço e com uma pequena área verde, nos arredores do centro de York, em Haworth. A Haworth Road, onde ficava a casa da Cláudia, é pontilhada com marcos suburbanos típicos. Uma agência de correios, uma escola primária e uma igreja na esquina. O pub, chamado Nag's Head, a poucos passos do portão da casa da Cláudia, era o lugar onde ela frequentemente socializava e fazia amigos. A casa nova da Cláudia também ficava a 10 minutos de carro do seu trabalho no Goodricke College. Mas, de acordo com sua mãe, Joan, a Cláudia estava indo a pé para o trabalho nos dias que antecederam o desaparecimento, porque o seu velho Corsa estava na oficina. #detetive do Corsa. A Cláudia era uma funcionária muito gentil e querida pelos colegas de trabalho. Ela era considerada pontual e confiável pelo empregador dela. Os amigos e familiares se lembram da Cláudia como uma mulher afetuosa e amigável, que tinha muitos amigos e gostava de se divertir e aproveitar os seus dias de folga. A Cláudia era uma jovem típica, efervescente, sedutora, borbulhante e, como a maioria das mulheres jovens, ela vivia grudada no celular, mandando mensagens o tempo todo. Às 6 da manhã do dia 18 de março de 2009, a Cláudia começou o seu turno de trabalho no Goodricke College. Ela finalizou o turno às 14 horas e foi registrada por câmeras de segurança, saindo da faculdade a pé alguns minutos depois. Às 15 horas, ela foi registrada por outra câmera de segurança, passando por uma loja em Melrose Gate. Um amigo que passava de carro a viu saindo da loja e lhe ofereceu uma carona, que a Cláudia aceitou. Ela então foi deixada no início da rua onde morava por volta das 15h15 e passou no correio. Depois, ela caminhou para casa e cumprimentou um vizinho às 15h30. Durante a noite, às 20 horas, a Cláudia trocou mensagens com a amiga Suzy Cooper. Depois, ela falou um pouco ao telefone com o pai, Peter. Os pais da Cláudia estavam divorciados nessa época, então ela sempre tentava ligar para os dois, porque não queria que um deles se sentisse excluído ou ficasse com ciúmes achando que ela tinha um favorito. Por isso, logo depois de falar com o pai, a Cláudia ligou para a mãe, a Joan. A Joan descreveu o humor da filha como normal e relaxado. As duas falaram sobre os planos de comemoração do Dia das Mães, que estava chegando lá na Inglaterra. Mãe e filha também estavam assistindo ao mesmo programa de TV enquanto conversavam e comentando sobre ele. A Cláudia disse para a mãe que estava em seu quarto assistindo TV e que depois que acabasse de ver o programa, ia dormir, porque ela tinha que acordar bem cedo para trabalhar no dia seguinte. Como o carro dela estava no concerto e ela estava indo para o trabalho a pé, a Cláudia tinha que acordar ainda mais cedo do que o normal. Lembrando que ela batia ponto às 6 da manhã. Depois de desligar o telefone, a Cláudia enviou uma última mensagem de texto do seu celular às 20 horas e 23 minutos, mas nunca foi divulgado para quem ela enviou essa mensagem e qual era o conteúdo. Às 21h12, a Cláudia recebeu uma mensagem de um amigo do Chipre, para onde ela já tinha viajado várias vezes de férias. Mas a Cláudia não respondeu essa mensagem. Não se sabe se foi porque ela já estava dormindo ou se algo já tinha acontecido para impedi-la. Depois disso, ninguém mais viu ou ouviu falar da Claudia Lawrence. Na quinta-feira, dia 19 de março, a Cláudia era esperada no trabalho às 6 da manhã, como de costume, mas ela não apareceu e nem deu nenhuma satisfação.
O gerente do restaurante do campus ligou para o celular da Cláudia e ele tocou até ir para a caixa postal. O gerente não tomou nenhuma outra atitude, nem tentou falar com a Cláudia novamente. O dia foi passando e ninguém mais deu falta da Cláudia até a noite, porque ela tinha combinado de se encontrar com a amiga Suzy Cooper no pub local, o The Nag's Head. A Suzy, a Cláudia e uma terceira amiga chamada Jen King faziam parte de um grupo muito unido que se reunia regularmente no Nag's Head. O trio formou uma amizade próxima logo após se conhecerem no pub em 2006 e passavam várias noites lá por semana. Quando não estavam juntas, as três estavam constantemente mandando mensagens de texto ou conversando no telefone. A Jen, que era garçonete do pub, até morou por algum tempo na casa da Cláudia. No dia 19, a Suzy chegou no pub e ficou esperando a Cláudia, mas nada da amiga chegar. Ela, então, tentou ligar para o celular da Cláudia várias vezes e ela não atendeu. A Cláudia era uma usuária prolífica do seu celular, um Samsung D900, e ela não desgrudava dele nunca e não deixava de atender ou retornar ligações. Então, a Suzy estranhou muito o fato de não estar conseguindo falar com a Cláudia. Ela acabou desistindo depois de esperar e foi para casa. Só fazendo um adendo aqui, muita gente estranha o fato da Suzy não ter ido até a casa da Cláudia para ver se estava tudo bem depois de sair do pub, porque a Suzy morava do outro lado da rua da casa da Cláudia. Então, não seria trabalho nenhum bater na porta da amiga, né? Mas a Suzy disse que na hora pensou que a Cláudia devia ter caído no sono, porque ela sempre acordava muito cedo e não foi tocar a campainha da casa da Cláudia para não acabar acordando a amiga. Então, faz até sentido, né? Uhum. No dia seguinte de manhã, a Cláudia continuava sem atender o celular e sem dar notícias. Então, a Suzy ficou realmente preocupada e começou a entrar em contato com os amigos em comum delas duas, incluindo até o proprietário do Nag's Head, chamado George Foreman, para tentar descobrir se alguém sabia da Cláudia. Mas ninguém tinha falado com ela no dia anterior. A Suzy, então, ligou para o pai da Cláudia, o Peter Lawrence, e explicou a situação. O Peter imediatamente ligou para o trabalho da Cláudia e falou com o gerente, que contou que ela não tinha ido trabalhar no dia anterior e nem naquele dia também, os dias 19 e 20 de março. O Peter, então, foi até a casa da filha e entrou usando a chave que a Cláudia tinha deixado com ele em caso de emergência. O George Foreman, o dono do pub e amigo da Cláudia, que morava ali pertinho, também estava preocupado e foi até lá com o Peter. O pai da Cláudia, de vez em quando, ia encontrar a filha no pub também, então ele conhecia o George e alguns dos amigos da Cláudia que frequentavam o local. Os dois homens entraram e encontraram tudo em ordem na casa da Cláudia. O chinelo dela estava perto da porta. As joias que ela sempre tirava ao ir para o trabalho e deixava em casa estavam na cômoda. Na cozinha, ao lado do banheiro, a escova de dente da Cláudia tinha sido deixada no escorredor de pratos. E então todo mundo presumiu que ela tinha escovado o dente correndo naquela manhã e largou a escova ali mesmo para ser mais rápido. A cama dela estava feita e havia alguns pratos e copos na pia da cozinha, que sugeriam que a Cláudia tinha tomado café da manhã no dia anterior. A bolsa da Cláudia, contendo a sua carteira e os cartões de banco e tal, estava em casa. O passaporte dela também estava no lugar onde ela sempre deixava. Os únicos itens significativos que estavam faltando eram o celular da Cláudia, uma chapinha de cabelo e a mochila que ela normalmente usava para carregar o seu uniforme de chefe para o trabalho. A Cláudia era muito vaidosa e costumava levar a chapinha de cabelo na mochila para o trabalho, porque o trabalho na cozinha, com o calor e a umidade, faziam o cabelo dela ficar volumoso. E ela só andava sempre com o cabelo bem liso.
Então, toda vez que acabava o turno dela, a Cláudia ia até o banheiro e passava chapinha no cabelo antes de ir embora para casa. Tudo ali dentro da casa parecia indicar que a Cláudia tinha saído para trabalhar por volta das 5 da manhã do dia 19 de março, mas ela nunca havia chegado. O Peter, então, resolveu chamar a polícia para reportar o desaparecimento da filha. A polícia de North Yorkshire foi contatada por volta das 14 horas do dia 20 de março, e 2 policiais logo foram despachados para se encontrarem com o pai da Cláudia na casa dela. Policiais verificaram a rota que ela fazia para o trabalho e fizeram uma solicitação pública por informações. A única câmera de segurança na rota mais direta da Cláudia para o trabalho ficava no correio de Melrose Gate, e a gravação da manhã do dia 19 de março não mostrava a Cláudia passando. Claro que, embora essa câmera seja importante, ela não é uma evidência definitiva de nada, porque a Cláudia poderia ter feito outro caminho passando por uma rua paralela, ou ela pode até ter passado por ali mesmo, mas fora do alcance da câmera. A intensidade das buscas dentro e ao redor da casa da Cláudia naqueles primeiros dias refletiu o fato de que os detetives sabiam que estavam trabalhando contra o relógio e que as primeiras 72 horas são sempre as mais importantes. Os policiais encontraram um kit de tintura de cabelo caseiro na casa da Cláudia e, a princípio, pensaram que ela devia ter pintado o cabelo de alguém, já que ela era conhecida por ser loura. Mas a mãe da Cláudia informou que a filha tinha ficado morena recentemente e que o kit de tintura de cabelo provavelmente era dela mesma. A marca e a cor eram Clairol Herbal Essences Fearless na cor 62, que combina bem com a última cor de cabelo que a Cláudia foi vista usando. Pintar o cabelo louro com uma tinta marrom ou castanha pode resultar em desbotamento, então não é suspeito que a Cláudia tenha precisado tingir o cabelo novamente para fazer o pigmento segurar. A cor do cabelo da Cláudia se tornou um problema quando os cartazes de desaparecimento foram impressos. A Joan alega que não foi ela que forneceu a foto da filha para os cartazes e que a polícia usou uma foto mais antiga onde a Cláudia ainda estava loura. E a Joan teme que isso possa ter impactado negativamente as buscas pela Cláudia, né? Afinal, o público estava procurando uma mulher loura desaparecida. E a Cláudia tinha virado recentemente uma mulher morena desaparecida. No dia 22 de março, um oficial de alta patente foi designado para o caso e uma entrevista coletiva foi marcada para o dia seguinte. Nessa coletiva, a detetive e inspetora-chefe Lucy Pope disse para os jornalistas que temia que a Cláudia tivesse sido sequestrada. Sentado ao lado dela estava o Peter Lawrence, visivelmente abalado, descrevendo a espera por notícias como um pesadelo vivo. Em York, uma cidade turística conhecida por sua herança viking e sua catedral gótica, a história do desaparecimento da Cláudia tocou profundamente os moradores da cidade. Todos queriam saber quais eram os últimos acontecimentos e todos tinham suas próprias teorias sobre o que havia acontecido. A população ficou assustada porque coisas como essa não aconteciam na região. Mulheres jovens não simplesmente desaparecem sem deixar rastros. O caso foi entregue a um dos oficiais mais graduados da polícia de North Yorkshire, o detetive superintendente Ray Galloway, e rapidamente se tornou a maior investigação com a qual a polícia local lidou em vários anos. Cartazes com fotos da Cláudia, ainda loura, foram colados em postes por toda a cidade, e os policiais realizaram buscas em Hilworth, vasculhando a vegetação rasteira, verificando um riacho próximo e conversando com os vizinhos da Cláudia. É engraçado você falar essa questão da loura morena, porque sempre que você começa a gravar, eu procuro uma foto da pessoa, só pra ter uma noção de quem você tá falando. Sim. E eu até tava pensando, nossa, uma pessoa de 2009, que sumiu em 2019, quase não tem foto dela no Google, né? Os primeiros resultados do Google, que eu digo.
é tudo a mesma foto. E eu imagino que talvez tenha pouca foto dela morena. Sim. Então é a mesma foto com fundo rosa, dela morena. Agora, eu imagino que realmente foto loura devia ter demais, só que não é essa que aparece agora no Google. Exatamente. Eventualmente devem ter corrigido, né? Acho que ela tinha tirado, sei lá, 2 ou 3 fotos quando ela tava morena já. Lembrando que em 2009 não era todo celular que já tinha câmera. Não. A gente ainda usava aquela câmerazinha digital. Então, para passar as fotos até pro computador e botar nas redes sociais, era mais complicado. Sem contar que a Cláudia nem tinha rede social. Eu vou falar disso depois. Não, e tinha que ser um evento, né? Você levar a sua câmera digital. Sim. Você não tira foto de bobeira. Exatamente. A casa da Cláudia foi revistada e amplamente descartada como cena de crime, porque não havia sinais de luta ou violência. Também não tinha vestígios de sangue nem nada assim no local. A sugestão de que a Cláudia havia deixado o país para viver em Chipre, onde ela tinha passado férias inúmeras vezes, também foi descartada porque os seus cartões bancários, documentos e passaporte estavam todos na casa dela. A Cláudia deixou poucas pistas digitais sobre o seu paradeiro. Ela não usava redes sociais, não tinha computador, nem tinha internet no celular. E, ao contrário dos smartphones de hoje em dia, o celular da Cláudia não rastreava a sua localização. Ele não tinha um GPS para a gente saber onde ela estava o tempo todo. A única coisa que nós sabemos que a polícia conseguiu confirmar a partir da operadora de telefone dela é que a Cláudia enviou um SMS às 20 horas e 27 minutos do dia 18 de março e que ela não respondeu a mensagem que recebeu às 21h12. E o mais importante de tudo, a gente também ficou sabendo que o celular da Cláudia foi deliberadamente desligado 12h10 do dia seguinte, dia 19 de março, em um raio de 12 quilômetros ali da casa dela. Isso indica que o celular em si não saiu da área local. Após 5 semanas, a polícia de North Yorkshire atualizou o inquérito e mudou o status da investigação de pessoa desaparecida para suspeita de assassinato. Os detetives tinham certeza de que a Cláudia tinha saído de casa para ir trabalhar no dia 19 de março e que algo deve ter acontecido com ela entre a rua onde ela morava, a Haworth Road, e o restaurante no Goodricke College. Várias testemunhas se apresentaram, incluindo um ciclista que viu uma mulher naquela manhã com a mesma descrição da Cláudia, conversando com um homem posteriormente apelidado pela polícia de Fumante Canhoto. Esse ciclista alegou que, por volta das 5h35 da manhã, enquanto ele pedalava pela ponte de Melrose Gate, ele viu uma mulher de jaqueta azul conversando com um homem de moletom preto com capuz, que tinha um cigarro na mão esquerda. A descrição parecia corresponder à da Cláudia, e a ponte estava na rota dela para o trabalho. O homem foi descrito como magro e com cerca de 1,68 de altura. Às 6h10 da manhã, outra testemunha viu esse mesmo casal, a mulher de jaqueta azul com o fumante canhoto, perto do Goodricke College, e eles pareciam estar discutindo. Além disso, o casal estava próximo a um veículo com a porta aberta. Mas, quando a polícia conversou com o Peter, o pai da Cláudia, para saber se ele achava que essa mulher poderia ser a filha dele, o Peter disse que não. O que é estranho, porque a descrição batia bem com a Cláudia e as localizações onde esses avistamentos aconteceram também eram exatamente nos locais em que a Cláudia passava e nos horários prováveis em que ela estaria naqueles locais. Às 5h35 ela está na ponte indo para o trabalho, era ok para o horário que ela tinha que chegar, né? Às 6 da manhã. E 6h10 ela está ali discutindo com alguém no campus, né? Perto do restaurante onde ela trabalhava, também batia bem com os horários da Cláudia. As câmeras de segurança que ficavam nos locais ao redor da casa da Cláudia foram verificadas logo no início das investigações
para detectar qualquer indivíduo suspeito na noite ou manhã do desaparecimento dela. Por volta das 19h15 do dia 18 de março, uma câmera de vigilância capturou imagens de um homem vestido com roupas escuras entrando no beco atrás da casa da Cláudia. O homem desaparece do quadro por cerca de 1 minuto e reaparece com o que parece ser uma mochila ou outro tipo de bolsa sobre o ombro. De repente, outra pessoa passa e esse homem com a mochila ou bolsa fica parado, como se ele não quisesse ser notado pelo transeunte. Se esse homem misterioso não estava com a mochila antes e, de repente, 1 minuto e 8 segundos depois, ele aparece com uma mochila, tem quem acredite que a mochila foi jogada no beco ou já estava ali largada no beco para ele ir lá buscar. Será que essa poderia ser a mochila da Cláudia? Então, por volta das 5 da manhã do dia 19 de março, é possível ver um homem vestido com roupas escuras novamente. Ele repete a mesma ação e entra no beco atrás da casa da Cláudia e ressurge 1 minuto ou mais depois. Embora os homens nos vídeos nunca tenham sido oficialmente confirmados como sendo o mesmo indivíduo, eu pessoalmente acredito que eles são a mesma pessoa. Eles parecem semelhantes em constituição e altura e repetem a mesma ação nos dois momentos. A polícia nunca confirmou oficialmente se o homem foi identificado ou não, mas no livro Gone, do autor Neil Root, que foi escrito em parceria com o Peter Lawrence e que fala do desaparecimento da Cláudia, é dito que a polícia determinou que o homem era Richard Cartwright, um senhorio local que alugava alguns apartamentos para estudantes na mesma rua da casa da Cláudia. O problema é que quando a polícia identificou que aquele homem era o Richard, ele já estava morto. Ele morreu menos de 1 mês após o desaparecimento da Cláudia e nós não sabemos a causa da morte dele. Então, o Richard nunca foi interrogado e nós não temos como saber por que ele estava ali no beco e apresentando um comportamento tão estranho. Tem quem diga que ele sempre fazia isso. Ele ficava meio que patrulhando a rua porque ele não tinha mais nada para fazer. E a polícia não considera o Richard um suspeito, ainda de acordo com esse livro, né? Mas esse senhorzinho também era o fumante canhoto? Não. O fumante canhoto foi visto na ponte, que já era no meio do caminho da Cláudia para o trabalho. Uhum. E depois lá perto do trabalho da Cláudia. Esse senhorzinho foi visto ali no beco atrás da casa dela, sabe? Andando por ali pela rua. Em 2 momentos diferentes. Na noite do dia 18 e por volta das 5 da manhã do dia 19. O fumante canhoto foi visto às 5h35 e às 6h10 da manhã do dia 19. Em outro local, né? Outros locais. Conforme as semanas passavam, a polícia aparentemente não estava conseguindo mais nada. Em junho, o caso tomou uma direção diferente. O investigador principal, o Ray Galloway, disse no programa de TV da BBC Crime Watch que a polícia estava se concentrando em alegações feitas sobre a vida amorosa da Cláudia. Em uma segunda aparição no programa, o Ray fez afirmações mais diretas, descrevendo os relacionamentos da Cláudia como complexos e misteriosos, palavras que imediatamente se tornaram assunto de manchetes de tabloides. E vocês sabem como são os tabloides britânicos, né? Sensacionalismo puro. Fato é que, quanto mais os investigadores entrevistavam as pessoas que conheciam a Cláudia, mais eles começaram a perceber que cada grupo de pessoas tinha uma descrição completamente diferente dela como pessoa. Colegas de trabalho a descreviam de uma forma muito diferente das suas melhores amigas, e o pai da Cláudia alegou que mal reconhecia a personagem que estava sendo retratada na mídia. Isso porque os comentários do Ray Galloway viraram a opinião pública contra a Cláudia e tiveram um efeito prejudicial na investigação. Os tabloides pintaram um quadro de que a Cláudia, de alguma forma, merecia o que tinha acontecido com ela.
e isso teve um grande impacto em como as pessoas a viam e como o público respondeu à investigação. Que horror! A mulher é vítima. Exatamente. O foco na vida amorosa da Cláudia era uma linha de investigação natural. O Ray Galloway estaria falhando como investigador se ele não tivesse seguido esse caminho em algum momento, né? A gente sempre investiga as pessoas mais próximas da vítima, principalmente os namorados, namoradas, maridos e tal. Eu entendo que é necessário divulgar esse tipo de informação para tentar fazer com que as pessoas certas se apresentem. Mas uma vez que isso foi divulgado, os investigadores não tinham mais controle sobre a inclinação que a imprensa daria a essas informações. Os comentários públicos do Ray Galloway sobre os relacionamentos secretos da Cláudia foram aproveitados pelos jornalistas. A vida sexual dela e seus supostos casos extraconjugais foram retratados na imprensa como sendo de fundamental relevância para o caso e para o status da Cláudia como vítima. Ela passou a ser referida como a destruidora de lares de York e como a Mulher Escarlate, por causa, do livro A Letra Escarlate. Jornais passaram a escrever diariamente sobre os casos que a Cláudia teve com homens mais velhos e casados. Eles chegaram a publicar fotos dela se divertindo em festas e a apresentaram como uma sedutora selvagem e imprudente que tinha mais de 40 amantes secretos. Nossa. Como alguém dá conta de 40 amantes? É quase Alibaba e os 40 ladrões, né? Cláudia e os 40 amantes. É impossível. Eu cheguei a falar com uma pessoa que morava bem perto da Cláudia e que a conhecia, e essa pessoa me disse que a população local sempre teve muita simpatia pela família Lawrence e pelo que eles estavam passando. Mas quando se tratava da própria Cláudia, essa simpatia ia embora. Muitas pessoas locais até hoje não têm uma visão positiva da Cláudia, infelizmente. Embora fosse verdade que a Cláudia teve relacionamentos com homens casados, homens mais velhos, e que ela desfrutava de uma vida social ativa que incluía beber com os amigos no pub local, ela ainda era uma vítima. E mais importante ainda, ela era solteira, dona do próprio nariz e não tinha compromisso com ninguém. Ela não tinha namorado, ela não era casada, nem nada assim. Quem tem que ter responsabilidade e pensar na família, nas consequências de ter um caso, é o homem casado, que resolveu trair a esposa. Mas nenhum desses homens estava sendo julgado na capa dos tabloides. E é claro também que nenhum dos homens com quem a Cláudia teve relacionamentos secretos se apresentou para dar informações. Ninguém queria admitir nem que conhecia a Cláudia, com medo de serem expostos por causa dos casos extraconjugais. Do ponto de vista moral, o comportamento dela em relacionamentos não é da conta de ninguém, desde que todos os envolvidos sejam adultos consentindo. Mas, do ponto de vista da segurança, eu admito que esse pode ter sido um comportamento arriscado. A Cláudia aparentemente esteve envolvida com alguns personagens bem obscuros que eram conhecidos da polícia local. Esses homens não foram nomeados publicamente, mas eram criminosos conhecidos localmente. A polícia também descobriu que apenas 2 dias antes de desaparecer, a Cláudia tinha passado a noite com um dos seus namorados. Esse cara, sim, se apresentou para a polícia e cooperou com a investigação, e ele não é considerado um suspeito. Foi até ele que esclareceu que a Cláudia estava sempre carregando a chapinha de cabelo na bolsa dela, na mochila dela. Tanto quando ela ia para a casa dele ou quando ela ia para o trabalho, porque ela não conseguia ficar sem alisar o cabelo constantemente. Claro que esse cara não era um cara casado, então ele não tinha medo de ser exposto publicamente. Não estava devendo, então, apareceu e prestou contas. Esse cara estava com ela na noite... 2 dias antes. 2 dias antes. Na noite do dia 15 para o dia 16 de março. Foi quando a Cláudia dormiu na casa dele, entendeu? Uhum. A família da Cláudia rejeitou todas essas alegações e se manifestou publicamente contra elas.
A Joan chegou a dizer que toda essa especulação nos jornais era inútil, e o Peter disse que nunca quis saber detalhes da privacidade da filha. Pouco depois, foi divulgado pela imprensa que a Cláudia teve um caso em Malton com um homem importante e casado com quem os pais dela se relacionavam no clube de golfe da cidade, e que esse foi um dos motivos para Cláudia ter se mudado para Haworth. O Peter teria ajudado ela a pagar pela casa para que ela se afastasse da cidade e um escândalo fosse evitado. Ele era um advogado importante. A mãe da Cláudia, Joan, já tinha sido até prefeita. Então, como que a filha dele ia ter um escândalo na cidade se envolvendo com um cara, e isso já era fofoca no clube de golfe, ele não podia deixar que se espalhasse mais ainda. Aí ela foi meio que despachada para Haworth, onde ela comprou aquela casinha. Isso teria acontecido em 2005 ou 2006. A polícia de North Yorkshire começou a considerar ciúme e vingança como motivos para um crime contra a Cláudia. Um foco importante foi o pub Nag's Head, onde a Cláudia conheceu vários homens com quem ela se relacionou. Lençóis e até um colchão foram retirados do apartamento em cima do pub para um exame e os frequentadores do pub foram entrevistados. Enquanto isso, no York Press, detetives de sofá ligavam para a redação com suas teorias e os repórteres ouviam rumores repetidos sobre a construção de um novo hub da universidade, que estava acontecendo no campus onde a Cláudia trabalhava. Esses rumores diziam que a Cláudia tinha se envolvido com os homens do ramo da construção civil que estavam trabalhando naquela obra, e foi sugerido que o corpo da Cláudia poderia estar embaixo do concreto da obra. Sempre tem uma teoria envolvendo uma obra, né? Uhum. E roubo de órgãos. Pois é. O Crime Stoppers ofereceu uma recompensa de 10 mil libras a quem fornecesse informações que levassem à prisão e condenação de qualquer pessoa ligada ao desaparecimento da Cláudia. A polícia de North Yorkshire recebeu mais de 1.200 ligações depois que a recompensa foi oferecida, de gente dando pista e tal. E um apelo por ajuda também foi feito até pelo John Sentamo, que é o arcebispo de York, a autoridade maior da igreja anglicana lá no condado de Yorkshire. Em setembro de 2009, a polícia de North Yorkshire revelou que as buscas pela Cláudia foram estendidas para o Chipre. O investigador Ray Galloway declarou que a Cláudia conhecia muitas pessoas que moravam na ilha e que ela pode ter recebido até ofertas de emprego enquanto estava lá. O Ray também declarou que algumas pessoas que foram interrogadas estavam relutantes e não foram sinceras, e que uma equipe de policiais foi enviada para o Chipre para interrogar pessoas que a Cláudia conhecia. Como vocês devem lembrar, a última mensagem de texto recebida pela Cláudia foi até de um homem que morava na ilha, né? A equipe de policiais chegou no Chipre com o objetivo de investigar a ideia de que a Cláudia poderia ter fugido e usado as suas conexões na ilha para se esconder. Mas por lá as investigações também foram difíceis. Um homem local declarou que, como ele considerava a Cláudia uma boa amiga, ele faria o que pudesse para ajudar as autoridades nas buscas. Mas a grande maioria não queria falar com os investigadores por um motivo ou outro. No fim das contas, essa operação toda lá no Chipre não deu em nada e essa coisa toda foi realmente um exercício para fechar pontas soltas, sabe? Uhum. Ainda em setembro de 2009, os investigadores fizeram buscas numa área do campus da Universidade de York. Em outubro, a polícia de North Yorkshire revelou que estava procurando o motorista de uma van branca enferrujada, que foi visto tentando falar com mulheres na rota da Cláudia para o trabalho nos dias anteriores ao seu desaparecimento. Em 24 de março de 2010, a polícia local começou a fazer buscas na área de Helsington, em York. Um terreno próximo a uma área de recreação infantil, perto de uma trilha lamacenta, foi revistado,
e em 25 de março a busca foi realocada para um campo próximo à universidade, uma área de terra que faz fronteira com o campo de jogos e com as acomodações estudantis. Mas nada de significativo foi descoberto. Houve uma série de pistas falsas, incluindo médiums que alegaram saber onde a Cláudia estava e até um farsante que postou se passando por ela no Facebook. Com as pistas diminuindo, a polícia reduziu a investigação em julho de 2010 e o caso parou até que um novo apelo, em 2012, trouxe novas pistas. Esse apelo na TV rendeu 8 ligações consideradas úteis, e a polícia chegou a investigar um possível avistamento da Cláudia em Amsterdã. Em junho de 2013, a polícia de North Yorkshire anunciou a criação de uma nova unidade de crimes graves. Essa unidade foi criada para aliviar o fardo do policiamento diário. Com sede em Harrogate, a unidade de crimes graves seria encarregada, a partir de outubro de 2013, de lidar com crimes como estupro e sequestro e de também revisar os casos arquivados. Então, é claro que essa unidade logo pegou o caso da Cláudia para fazer uma revisão. Por isso, novas buscas foram realizadas na casa dela, em Heworth Road. Só para vocês, ficarem sabendo, a casa da Cláudia ainda pertence à família dela. Ela nunca foi vendida, está fechada, mas está exatamente do jeito que estava quando a Cláudia sumiu. Os pais dela nunca mexeram em nada, então, virou tipo um santuário para a Cláudia, O último local onde a Cláudia esteve continua exatamente igual até hoje, e isso foi bom para as investigações. Usando o que foi descrito como técnicas avançadas de ciência forense que não estavam disponíveis em 2009, a unidade de crimes graves passou um pente fino novamente na casa da Cláudia e também no carro dela, coisa que não tinha sido feita antes porque o carro estava na oficina quando a Cláudia desapareceu. Mas essa unidade achava que era válido analisar o carro sim. As descobertas de 2013, após a revisão forense completa da residência e do veículo, incluíram DNA coletado de uma ponta de cigarro da marca Embassy Regal, que foi encontrada no carro da Cláudia. Acredita-se que essa ponta de cigarro e, portanto, esse DNA, pertenciam ao fumante canhoto que foi visto com uma mulher na madrugada do dia 19. Algumas impressões digitais parciais também foram coletadas da casa da Cláudia. Dizem que essas impressões estavam numa garrafa de vinho que foi encontrada no lixo da casa dela. A investigação a respeito do celular da Cláudia revelou, através dos dados das antenas às quais ele se conectou, que a Cláudia havia passado bastante tempo na área de Acombe, em York, nas semanas que antecederam o desaparecimento. Imagens de câmeras de segurança da noite do dia 18 de março também foram analisadas novamente, e as imagens de uma câmera de vigilância de um ônibus que parou no ponto próximo à casa da Cláudia revelaram que havia um Astra branco estacionado em frente à rua da Cláudia na última noite em que se ouviu falar dela. Eles foram tão eficientes que eles encontraram um ônibus que tinha passado por ali naquela noite e pegaram a câmera do ônibus. Isso tantos anos depois, né? Exatamente. Acho engraçado essas imagens ainda existirem, não foram deletadas nem nada. Pois é. Outro veículo de interesse é um Ford Focus hatch de cor clara que passou na frente da casa da Cláudia às 5h42 da manhã do dia 19. Nas imagens registradas na câmera da Agência dos Correios, é possível ver que as luzes do freio desse carro se acenderam e que ele parou repentinamente na frente da casa da Cláudia. A polícia gostaria de saber por que esse carro freou de repente. Finalmente, em 2014, pouco mais de 5 anos após o desaparecimento da Cláudia,
a polícia fez as primeiras prisões desse caso. Eita. No dia 13 de maio de 2014, um homem de 59 anos chamado Michael Snelling foi preso pela polícia de North Yorkshire sob suspeita do assassinato da Cláudia. O Michael já tinha trabalhado no departamento de biologia da Universidade de York, mas na época da prisão ele estava trabalhando para uma filial de York da instituição de saúde mental Mind. A Cláudia também trabalhava na Universidade de York e o Michael já tinha dado carona para ela antes, quando os dois trabalhavam lá. Além disso, o Michael morava bem perto da casa da Cláudia e ainda era um frequentador assíduo do pub Nag's Head, o local onde a Cláudia ia quase toda semana para beber. Os dois, inclusive, já tinham sido vistos lá se abraçando antes. Buscas foram feitas na casa do Michael em York e na casa da mãe dele, em North Shields. Parece que nada de incriminatório foi encontrado nessas buscas, porque o Michael foi libertado sob fiança no dia seguinte da prisão e depois ele foi liberado sem acusações em novembro de 2014. Em julho do mesmo ano, a polícia de North Yorkshire prendeu outro homem. Esse se chamava Paul Harris e ele tinha 46 anos e era proprietário do pub The Acomb, em York. Acomb, o local onde a Cláudia estava passando mais tempo nas semanas antes do desaparecimento dela. E o Paul foi preso sob suspeita de atrapalhar o curso da justiça. Assim como o Michael, o Paul Harris foi rapidamente libertado sem acusações. Ele reclamou que a polícia havia escavado uma parte do porão do pub dele e o Paul ainda disse também que a Cláudia esteve sim no pub The Acomb nas semanas anteriores ao desaparecimento e que ele tinha falado com ela, mas essa era a única conexão que o Paul tinha com a Cláudia. No ano seguinte, em 2015, as esperanças foram novamente despertadas quando 4 homens locais que costumavam beber com a Cláudia e as amigas dela no Nag's Head foram presos sob suspeita de assassinato. Um dos homens se chamava Peter Ruane e na época do desaparecimento da Cláudia ele era o namorado da Jen King, uma das 2 melhores amigas da Cláudia. A Jen e o Peter, inclusive, estão juntos até hoje. O irmão do Peter, o Shane Ruane, também foi um dos 4 homens presos em 2015. Os outros 2 homens se chamavam David Robinson e Alistair Cooper. Claro que os 4 homens negaram qualquer envolvimento com o desaparecimento da Cláudia, mas é bem curioso que logo o namorado da melhor amiga dela tenha sido preso e acusado, porque esses 4 homens foram sim acusados. Os outros 2 não, foram liberados. Exatamente. Os investigadores chegaram até a encaminhar o caso para o Ministério Público, para que a promotoria decidisse se iria adiante, se iria processar esses 4 homens ou não, coisa que não aconteceu nas 2 prisões anteriores. Mas, em 8 de março de 2016, a coroa britânica comunicou que não seguiria adiante com o processo por falta de provas. Se eles processassem os 4 homens, eles fossem a julgamento e não tivesse provas suficientes, não ia adiantar de nada, na verdade só ia prejudicar o caso. Porque num possível julgamento, a promotoria ia ter que apresentar as provas, as evidências que tinha contra eles, né? Ia ter que apresentar o caso. E a gente já está até sabendo que acusações eram essas e o que tinha. Qual seria o suposto envolvimento? Né? Exatamente. Sem contar que eles provavelmente iam ser absolvidos, porque as evidências não são tão fortes, provavelmente são só evidências circunstanciais, e depois eles não iam poder ser acusados de novo pelo mesmo crime. E então, por isso que eu acho que a coroa resolveu não processar, entendeu? Para guardar meio que o caso, guardar o trunfo, tentar continuar juntando provas contra essas pessoas, e aí quando eles tivessem um caso substancial, eles iam sim abrir o processo e levar o caso adiante. É claro que isso não impediu os detetives de sofá de especularem sobre o possível envolvimento não só desses 4 homens, mas também das amigas da Cláudia, principalmente a Jen King.
E essa especulação só aumentou quando o detetive superintendente Uday Malin concluiu a sua revisão do caso da Cláudia e deu a seguinte declaração: "Eu ainda sou fortemente a favor da teoria de que a pessoa ou pessoas responsável pelo desaparecimento da Cláudia era alguém que era muito próxima dela. Tenho certeza de que há algumas pessoas que sabem ou que têm suspeitas muito fortes sobre o que aconteceu com a Cláudia, mas por alguma razão elas se recusaram a se apresentar ou foram econômicas com a verdade. Esse caso ainda poderia ser resolvido se as pessoas fossem honestas conosco. O fato de não serem é angustiante para a família da Cláudia e eles deveriam ter vergonha de si mesmos." Para o público, ficou bem claro que o detetive estava se referindo principalmente a Jen King e ao namorado dela, o Peter Ruane. Começou a circular a teoria de que a Cláudia estava tendo um caso com o namorado da amiga e por isso ela foi morta. Eu acho que culpa dessa teoria, em grande parte, é, da mídia britânica sensacionalista que pintou a Cláudia como a destruidora de lares, destruidora de relacionamentos, que não podia ver um homem comprometido que corria atrás dele, sabe? Uhum. Outra teoria é que a Cláudia poderia ter rejeitado o Peter, que resolveu se livrar dela com a ajuda de alguns amigos e do irmão. Quando o público descobriu que o Peter morava na rua de trás da Cláudia, aí ficou pior ainda, porque o beco dos fundos da casa dela era pertinho do beco dos fundos da casa dele. Então as pessoas começaram a associar algumas pessoas que aparecem nas imagens de segurança ao Peter e aos outros 3 homens presos. O detetive, o Uday Malin, também falou que ele acredita que se a Cláudia foi levada de casa ou se alguma coisa aconteceu com ela, foi no beco atrás da casa dela. Uhum. E isso só aumentou ainda mais as especulações das pessoas que descobriram que o Peter morava ali, né? E os becos eram próximos e tal. Os becos eram muito, muito perto. Devia ter 20 metros de distância entre eles, sabe? É claro que nós não temos como ter certeza se eram eles nessas imagens de segurança ou não. E a gente também não sabe o que ligava esses 4 homens ao caso, por que eles foram presos e o que tinha nos arquivos que foram mandados para a coroa britânica. Pode ser até que tenha um pouco de exagero aí nisso tudo que é especulado. Tem quem ache que a Jen sabe o que aconteceu com a Cláudia, ou até mesmo que ela estava envolvida diretamente. Mas eu não acho que esse seja o caso, não. Talvez ela realmente tenha visto ou ouvido coisas que ela não revelou para os investigadores. E quando eu assisti entrevistas dela para a TV britânica, eu fiquei com a impressão de que ela tinha um discurso meio ensaiado. E a linguagem corporal dela também não ajudava muito. Então eu não acho que a Jen tem realmente algo a ver, que ela participou de um assassinato da Cláudia, ou sequestro da Cláudia, ou nada assim. Não acho que ela é cúmplice. Mas eu acho, sim, que ela pode estar sabendo de mais do que ela revelou. Tanto a Jen quanto a Suzy Cooper. Eu acho que tem coisas sobre a Cláudia que elas duas não contaram para a polícia. Podem ser até coisas normais, né? Coisas sobre o dia a dia ou até sobre a vida amorosa da Cláudia que elas podem ter resolvido não compartilhar porque elas viram o que já estava sendo feito com a imagem da Cláudia na imprensa. Mas que eu acho que tem coisa aí que elas nunca falaram, isso tem. Mas pular daí pra o seu namorado é suspeito de... O namorado da Jen ser o suspeito principal é bem esquisito. Eu acho que isso que eu falei de tentar poupar a Cláudia ainda de mais escrutínio da mídia e tal, se aplica mais a Suzy Cooper. Uhum. A Jen, se ela tá escondendo alguma coisa, realmente acho que tem a ver com o namorado e com a Cláudia e com o desaparecimento, entendeu? Uhum. Pode ser que haja alguma espécie de pacto entre o grupo de amigos do pub da Cláudia e essa é a razão pela qual nenhum sinal dela ou nenhuma evidência foi encontrada. Eu também não sei se esses amigos do pub eram amigos de verdade da Cláudia. Era uma amizade tão recente, de menos de 3 anos, que é até difícil saber se era uma amizade de verdade
ou se era mais uma amizade de festa, de bebida, de, sabe, vamos fazer uma social, a galera do pub, entendeu? Não sei se eles queriam... Grandes amigos do peito. Pois é, se eles iam zelar pela Cláudia, entende? A gente também não pode se esquecer que alguns meses e semanas antes do desaparecimento da Cláudia, ela começou a se distanciar um pouco dessas pessoas e começou a frequentar mais o pub Acomb do que o pub local, o Nag's Head, que ficava na rua da casa dela. Por que ela estava indo em outro pub, com um pub a 4 portas da própria casa? Será que ela só queria variar ou será que ela queria sair com pessoas novas? Fazer novas amizades, se distanciar da galera daquele pub que era ali pertinho. E falando sobre Acomb, no livro Gone, que eu já mencionei anteriormente, que foi escrito pelo Neil Root junto com o pai da Cláudia, o Peter Lawrence, é mencionado um boato de que a Cláudia estava saindo com um ex-policial casado com quem ela se encontrava na área de Acomb, que a Cláudia estava frequentando mais antes do desaparecimento. Infelizmente, eu não tenho certeza se existe, de fato, alguma evidência para apoiar essa teoria, esse rumor. Até porque muitos rumores diferentes são discutidos nesse livro. Se eu fosse ficar falando de todos os rumores desse caso, eu ia ter que sentar aqui e fazer um audiobook para vocês. Os comentários do detetive Dayma Lynn sobre a conclusão da revisão do caso da Cláudia em 2016 expressaram a frustração dele com os amigos e pessoas próximas da Cláudia, que fizeram com que esse caso continuasse em aberto. A equipe do detetive Malin passou 2 anos descobrindo novas pistas e teorias que, no fim das contas, não deram em nada. Mas uma coisa interessante saiu disso tudo. A polícia passou a considerar a possibilidade de que o que quer que tenha acontecido com a Cláudia tenha acontecido na noite de 18 de março, e não na madrugada seguinte, do dia 19. Porque até então, antes da unidade de crimes graves fazer essa revisão do caso, a polícia nem considerava que a Cláudia podia ter desaparecido na noite do dia 18. Eles achavam que ela falou com a mãe, foi dormir, e aí sim, no dia seguinte, quando ela estava indo para o trabalho, alguma coisa aconteceu com ela. E agora já passou a ter um olhar diferente sobre isso. Todo mundo parecia dizer que a Cláudia saiu para trabalhar no dia 19 cedo. Mas isso era baseado somente no fato da cama dela estar feita e nos pratos do café da manhã estarem na pia. Sendo que a cama pode ter sido feita no dia anterior e ela pode ter saído à noite depois de ter falado com a mãe. Ou ela pode ter atendido a porta e recebido alguém naquela noite. O que é improvável, porém, é que ela tenha sido morta em casa, porque seria muito difícil mover o seu corpo de lá a qualquer hora do dia ou da noite, e nenhuma evidência de crime ou de luta foi encontrada na casa dela. O Dayma Lynn enfatizou a importância crescente do beco atrás da casa da Cláudia, e os policiais o revistaram minuciosamente. Ele sugeriu que se algo tivesse acontecido na propriedade durante a noite, os responsáveis teriam usado o beco. Houve um burburinho novo em torno do caso em 2017. Artigos de jornais do Reino Unido levantaram a possibilidade do taxista assassino, o Christopher Halliwell, estar envolvido no desaparecimento da Cláudia. Um desses artigos, inclusive, afirmava que o pai do Christopher morava a apenas 1 hora de York, não muito longe para ele ir fazer uma vítima. A mãe de uma das vítimas do Christopher, a Sian O'Callaghan, encorajou o público a olhar bem a descrição do fumante canhoto e comparar com o Christopher, porque ela achava que a descrição era bem parecida. O Stephen Foucher, um policial aposentado que investigou o Christopher Halliwell, apontou que a data em que ele matou a Sian O'Callaghan, 19 de março de 2011, era uma data significativa para o Christopher, porque foi num dia 19 de março que a namorada terminou com ele enquanto ele cumpria pena na prisão, nos anos 80. Então, seria apenas uma coincidência que a Claudia Lawrence tenha desaparecido no dia 19 de março também?
E a resposta é sim. Primeiro, porque a gente nem tem certeza se a Cláudia sumiu dia 18 ou dia 19. E segundo, que algumas informações dadas pelos artigos de jornais estavam incorretas. Em 2009, o Christopher estava morando em Swindon, o local onde ele cometeu os 2 assassinatos pelos quais ele foi condenado. E o pai dele, que os artigos mencionavam que morava a apenas 1 hora de York, já tinha até morrido em 2009. Então ele não tinha nenhum tipo de ligação com o local. Tanto a polícia de Yorkshire quanto a polícia de Swindon declararam que não há evidências diretas ligando o Christopher Halliwell ao caso da Cláudia. E a polícia de Swindon revelou que tem evidências de câmeras de segurança do Christopher comprando gasolina num posto de Swindon na noite de 18 de março. Então ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele realmente é um criminoso horrível que cometeu várias agressões, estupros e assassinatos. Isso é inegável. Mas o Christopher não é o responsável pelo desaparecimento da Cláudia. Em 2018, a polícia anunciou que as tentativas de identificar um suspeito a partir do DNA obtido da ponta de cigarro no carro da Cláudia não tinham dado em nada. Isso significava que o inquérito de mais de 1 milhão de libras havia parado novamente. Apesar de milhares de nomes e declarações terem sido registrados, apesar de centenas de entrevistas e buscas realizadas, a polícia ainda não tem essa informação crucial do DNA. Em agosto e setembro de 2021, a polícia envolvida no caso da Cláudia vasculhou Sandy Hutton Gravel Pits, uma área arborizada a cerca de 13 quilômetros a nordeste do centro da cidade de York. A busca foi supostamente motivada por novas evidências, embora, claro, a polícia não tenha declarado que evidências são essas. A polícia drenou um dos lagos no local, utilizou equipamentos de radar de penetração no solo e cães farejadores nessa busca, mas nada foi encontrado. Em fevereiro de 2022, uma coroa de flores decorada com penas brancas foi deixada na porta da casa da Cláudia, junto com uma foto dela e um bilhete que dizia "Ela está na água". A polícia foi chamada para investigar quem tinha deixado aquilo e foi determinado que o sujeito que deixou as flores era um vidente chamado Rodney Ballard. Ele disse que tinha recebido uma mensagem da Cláudia e que tinha que informar a família e a polícia que o corpo dela estava na água. A família pediu que ele não fizesse aquilo novamente porque só causava dor a eles. A investigação original da polícia de North Yorkshire sobre o desaparecimento da Cláudia considerou várias possibilidades, incluindo que ela tinha ido embora com um novo amante, que ela tinha ido embora para começar um novo emprego ou apenas porque ela precisava de um tempo. Claro que com o passar dos anos, a família foi se tornando cada vez mais insistente de que a Cláudia os teria contatado se tivesse conseguido fazê-lo. Então, essa teoria pode ser descartada. A Cláudia não foi embora, não desapareceu por conta própria. Outra possibilidade era que a Cláudia pode ter sido vítima de um crime de oportunidade. Relatos foram feitos de várias pessoas se comportando estranhamente na área de Haworth nos dias que antecederam o desaparecimento dela. A Cláudia poderia ter sido sequestrada ou ter sofrido um crime nas mãos de um criminoso oportunista que estava de passagem. Ele poderia tê-la visto caminhando sozinha numa área isolada bem cedinho e tirado vantagem da situação. Esses relatos foram investigados, mas sem resultados conclusivos. A última teoria que a polícia considerou, e a que tem mais peso, é que a Cláudia foi vítima de uma pessoa que ela conhecia. Os criadores de perfis criminais, os profilers, suspeitam que a Cláudia conhecia o seu agressor e suspeitam que a sua vida pessoal contém a pista que falta para elucidar o desaparecimento. A maioria das vítimas de assassinato, de fato, conhece o seu assassino. E é claro que alguém que a conhecesse provavelmente saberia dos seus planos, então seria fácil ficar à espreita.
Até hoje, essa é a teoria com mais credibilidade e a que todo mundo acredita nesse caso. O desaparecimento da Cláudia causou dificuldades decorrentes da incapacidade da sua família de administrar os seus ativos e passivos. Eles não conseguiram vender a casa dela e a hipoteca e outros encargos continuaram a acumular. O pai da Cláudia, o Peter, que era advogado, fez campanha para que a lei fosse modificada para permitir a nomeação de tutores para os assuntos de pessoas desaparecidas. Essa campanha acabou tendo sucesso com a aprovação da Lei de Tutela de 2017, que foi apresentada ao Parlamento Britânico como um projeto de lei de membros privados. O projeto, que entrou em vigor, se tornou a Lei de Tutela, em julho de 2019, permite que a família de uma pessoa desaparecida solicite ao tribunal a tutela do patrimônio dessa pessoa 90 dias após o desaparecimento. E essa nova lei ficou popularmente conhecida como a Lei de Cláudia. Infelizmente, o Peter Lawrence morreu em 2021, sem nunca descobrir o que aconteceu com a filha. Ele lutou muito para manter o nome dela nos olhos do público durante os 12 anos em que sobreviveu ao seu desaparecimento. Hoje em dia, a Joan faz esse trabalho sozinha. Inclusive, ela planeja escrever um livro sobre o desaparecimento da filha e participou ativamente da produção de um podcast chamado Answers for Claudia. A gente só não ouve falar muito da Ali, a irmã mais velha da Cláudia. Ela é uma pessoa muito privada. Ela foi interrogada, ela participou de eventos, de conscientização do caso, mas ela nunca apareceu na mídia britânica para falar sobre a irmã. O caso da Cláudia está agora numa fase reativa, o que significa que ele só será revisado se novas informações vierem à tona. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora e minha xará, Marcela Machado. Muito obrigada, Marcela. Adoro esse nome. Muito obrigada. Okay. Que bom, né? Muito obrigada, Marcela, pelo seu apoio. Você tem o nome mais lindo do mundo. E tenho certeza que você é uma pessoa linda também. Porque você resolveu virar nossa apoiadora. Sim. Então você tem muito bom gosto, Marcela. Eu espero que você tenha gostado do episódio da Cláudia Lawrence. Ele me deu um pouco de trabalho. Vou falar que foi um episódio cansativo de pesquisar e de escrever, porque eu tive que ler muitos tabloides britânicos. Nem imagino. Ah, insalubridade. Exatamente. Sabe? Preciso desintoxicar do The Sun e do Daily Mail por um tempo. Se você quiser me ajudar... A não fazer casos britânicos? Não. E se você quiser, se tornar um apoiador desse podcast, para me recompensar por esse sacrifício todo que eu fiz lendo os tabloides e trazendo esse caso maravilhoso, com esse roteiro de 15 páginas para vocês. E se você for um ouvinte que também se chama Marcela? Principalmente. Você acessa o Orelo ou o Apoia-se e faz lá o seu apoiozinho pro Detetive do Sofá. Eu acho que eu mereço, hein? Eu acho também. Marcelas do Brasil, se reúnam e venham apoiar o podcast. E pessoas também que gostam do Detetive do Sofá, mas não se chamam Marcela, não têm a honra de se chamar Marcela, vocês também podem virar apoiadores. Eu também amo vocês. Que a Cláudia muito provavelmente foi assassinada, eu acho que é indiscutível, né? Mas quem foi o responsável pelo desaparecimento/assassinato dela? Foi o Michael Snelling, aquele cara que foi o primeiro a ser preso? Foi o Peter Ruane e os outros 3 amigos? Será que a Jen sabe de alguma coisa, Alexandre? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse caso e qual a sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Você acha que foi justa a forma como a Cláudia foi tratada pela imprensa britânica? Eu não acho justo a forma como a imprensa britânica trata ninguém, praticamente. Eu não sei. O bizarro. Harry foi embora do país por causa disso. É bizarro como isso acontece e é de boa lá. É o dia a dia. Eu não imaginava. Quer dizer, eu imagino isso acontecer com a família britânica, que é tipo... É a celebridade de lá. A família real britânica. Família real britânica. É a celebridade de lá. Eles arrecadam dinheiro e são... Eles são pessoas públicas, São né? pessoas públicas. Agora uma pessoa que só desapareceu, sabe? Aí você movimenta semanas de jornal com... agora ela tá com esse cara. Agora, sabemos desse fofoca. Agora sabemos dessa fofoca. Falar que a mulher tinha 40 E eu amantes... tenho certeza que o jornalista, sei lá se é jornalista mesmo, que faz isso, deve se dar tapinha nas costas achando que tá ajudando, sabe? Isso eu tenho certeza absoluta. Não, eu tô fazendo um trabalho tanto com a família real quanto com a Cláudia. Já era pra ter encerrado. Cláudia Lawrence e os 40 amantes. Vai ser o título do episódio. A gente não bota mais título no episódio. Mas se fosse, era um bom título. Se fosse, seria.